Bem-vindos ao Medo Profundo. Hoje, mergulharemos nas sombras de uma narrativa assustadora de um serial killer que deixou marcas inapagáveis na história do estado americano, Delaware. Prepare-se para conhecer a história perturbadora de Stephen Brian Pennell, também conhecido como o assassino da Rota 40. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais casos tenebrosos como o de hoje. Stephen Brian Pennell nasceu em 22 de novembro de 57 em Wilmington, Delaware. Quando criança, parecia ser bondoso e bem tímido, sempre prestativa com os vizinhos. Se mostrava fascinado pelo trabalho da polícia, muitas vezes questionando um de seus vizinhos policiais sobre seu trabalho quando chegava em casa em sua viatura. No ensino médio, Stephen já tinha 1,82 m de altura e era conhecido como um gigante gentil. Se formou em 76, passou 2 semestres estudando criminologia em uma faculdade que agora não existe mais. Seu sonho era se tornar um policial. Com isso, se candidatou ao programa de cadetes da polícia de Wilmington, mas não passou nos testes físicos. Se tornou um eletricista qualificado em 87. Nesta época, já era casado e tinha 2 filhos, além de uma filha do casamento anterior de sua esposa, e morava em uma casa em Glasgow, perto da Rota 40. Geralmente considerado um bom homem de família, Stephen praticava esportes com seus filhos, dava caronas para crianças vizinhas para a escola e até se vestia como Papai Noel no Natal. Além de seus trabalhos elétricos, Stephen trabalhava meio período como segurança. Com 1,83 m de altura e pesando cerca de 130 quilos, o homem parecia intimidador. Mas sua carreira como eletricista foi um fracasso e ele não conseguia se manter em um emprego por muito tempo. Acumulou dívidas e mais dívidas, o que causou tensão em seu casamento, resultando em incidentes de violência doméstica, como, por exemplo, quando ele quebrou o braço de sua esposa, o que nunca foi relatado à polícia. Na noite chuvosa de 29 de novembro de 87, à beira da estrada, um corpo espancado e mutilado foi encontrado. Era Shirley Ellis. Ela estava parcialmente vestida com as pernas abertas, forte marca de ligadura no pescoço e com resquícios de fita adesiva em seu cabelo. A autópsia constatou que não houve violência sexual, mas revelou marcas de fitas na boca, mãos e nos pés e foi torturada com vários tipos de ferramentas antes da morte. Shirley foi estrangulada e sofreu repetidos golpes de martelo na cabeça. A moça de 23 anos já havia sido uma profissional do sexo, mas largou esta vida para ser enfermeira. Na noite de sua morte, havia deixado o Hospital Wilmington por volta das 18 horas e foi caminhando pela Rota 40 para pegar uma carona, pois conhecia bem o lugar, graças ao seu antigo trabalho. Infelizmente, um psicopata cruzou seu caminho. Em junho de 88, Stephen Brian Pennell estava sofrendo de insônia e discutindo regularmente com sua esposa. Então fazia longas viagens em sua adorada van azul da Ford. Ele preferia dirigir ao longo das rotas 40 e 13, e ao retornar para casa, muitas vezes adormecia no sofá, acordava nas primeiras horas da manhã e saía novamente. Em 28 de junho de 88, Catherine de Mauro foi arrancada da Rota 40 por volta das 11h30 da noite. Não estava claro se Catherine, uma profissional do sexo, estava trabalhando naquela noite quando foi abordada por uma van azul. Seu corpo nu foi encontrado na manhã seguinte em um local de construção, apresentando as mesmas marcas de tortura que Shirley Ellis. Mais uma vez, não havia evidências de agressão sexual. Seu corpo havia sido torturado e golpeado com diversos tipos de ferramentas, e havia evidências de estrangulamento por ligadura. No entanto, havia uma diferença fundamental entre as vítimas. Catherine estava coberta da cabeça aos pés em fibras de carpete azul.
Temendo se tratar de um serial killer, a polícia consultou a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI com John Douglas, criando um perfil do assassino. Ele confirmou os piores temores da polícia. Delaware tinha seu primeiro serial killer. Em 22 de agosto, a profissional do sexo Margaret Lynn Finner desapareceu da Rota 13. Seu padrasto relatou seu desaparecimento naquele dia. Margaret tinha sido vista pela última vez entrando em uma van azul da Ford. Somente cerca de 3 meses depois é que seu corpo foi encontrado perto do canal Chesapeake, Delaware. O corpo estava em um alto grau de decomposição. Com isso, a causa exata da morte não pôde ser determinada, embora sinais de tortura fossem visíveis nos restos mortais. Margaret foi identificada por meio de registros dentários. Com um sádico sexual depravado percorrendo as estradas de Delaware e obtendo prazer a partir da dor extrema que infligia às suas vítimas, a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI recomendou táticas proativas. Para pegá-lo, a polícia precisaria atrair o assassino. Em julho, a polícia montou uma operação de isca com policiais femininas à paisana se passando por prostitutas ao longo das rotas 40 e 13, na esperança de pegar o serial killer. Equipadas com áudio para evidências, as policiais receberam instruções para não entrar em nenhum veículo que parasse para elas. A Operação Isca seguiu em andamento por meses. Em 10 de setembro, Kathleen Meyer foi vista pela última vez pedindo carona ao longo da Rota 40 por volta das 9h30 da noite. Um policial fora de serviço, sem saber da operação de isca em andamento, viu Kathleen Meyer entrar em uma van azul da Ford. Suspeitando, anotou a placa do veículo, porém ele não compartilhou a informação na época. E o corpo de Kathleen nunca foi encontrado. Em 14 de setembro de 88, a policial Renee, de 23 anos, que fazia parte da Operação Isca, estava disfarçada quando percebeu que uma van azul Ford havia passado 7 vezes na região. E então ela decidiu atraí-lo, caminhando para uma área mais isolada até que ele parasse. Seu plano deu certo, e um homem branco saiu do carro para abrir a porta da van. Neste instante, a policial percebeu um carpete azul na parte de trás do carro e evitou entrar. Renee relatou que o homem era diferente de todos que pararam para ela e que foi difícil entrar em uma conversa, pois parecia que ele olhava através dela. O homem tentou fazê-la entrar no carro e ela perspicazmente se abaixou e coletou fibras do carpete azul enquanto dizia que estava muito cansada. Neste momento, segundo a policial, o homem pode ter desconfiado da situação, pois simplesmente foi embora. Enquanto isso, um dos policiais que estava de tocaia anotou a placa do veículo e, algum tempo depois, descobriram que a van pertencia a um eletricista da cidade de Delaware, Stephen Brian Pennell, que não possuía nenhum tipo de passagem pela polícia. O laboratório forense testou as fibras em comparação com as encontradas no corpo de Catherine DiMauro e se constatou que as fibras eram as mesmas. Com isso, a polícia criou uma enorme força-tarefa com um orçamento ilimitado e Stephen foi colocado sob vigilância 24 horas por dia. Ele foi seguido por veículos não identificados e apoio aéreo, enquanto fazia seus passeios noturnos continuamente circulando pelas rotas 40 e 13. Michelle Gordon, vista pela última vez em 16 de setembro, teve seu corpo nu descoberto nas rochas do canal Chesapeake, Delaware, alguns dias depois. Desta vez, a vítima não havia sido mutilada, pois, segundo o legista, com o uso contínuo de drogas, o mais provável é que ela teria entrado em óbito ainda na sessão de espancamento, impedindo que o serial realizasse a sessão de tortura. Testemunhas relataram que a moça entrou em uma van azul. Stephen foi parado por uma violação de trânsito rotineira em 30 de setembro. Enquanto era levado ao tribunal para pagar sua multa, um dispositivo de escuta foi instalado em sua van. Os investigadores pegaram fibras do carpete,
amostras de tecido e fotos do interior e exterior do veículo. Constataram que a van continha mais evidências perturbadoras: alicates, chicote, algemas, agulhas, facas e ferramentas de vários tipos. A investigação continuou, mas suspeitando, Steven descobriu o dispositivo de escuta escondido enquanto limpava sua van. Após isso, os policiais invadiram sua casa e realizaram uma nova busca em sua van. Steven foi preso em sua casa por assassinato em 29 de novembro de 88, exatamente um ano após ter feito sua primeira vítima. "Suponho que seja hora", teria dito Steven aos policiais que o prenderam. Em julgamento por 3 assassinatos em série, de acordo com os registros do tribunal, Steven foi condenado. Embora o DNA de suas vítimas encontrado dentro de sua van, correspondências de fibras do carpete azul e depoimentos de testemunhas, ele foi considerado culpado por 2 assassinatos. Com o júri incapaz de encontrar culpabilidade pelo terceiro, recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. Uma avaliação psiquiátrica realizada em 91, submetida à Suprema Corte de Delaware, inocentou Steven de depressão, paranoia e psicose. Também o descreveu como um homem agradável, atraente e amigável, que se relacionava bem com o examinador. Ou seja, as avaliações psiquiátricas nunca o diagnosticaram com quaisquer problemas de saúde mental. Reindiciado em 91 pelos assassinatos de Michelle Gordon e Kathleen Meyer, o próprio Steven solicitou sua execução sem contestação pelos assassinatos, mas não se declarou culpado. Ele disse: "Esse tribunal me considerou culpado pelo depoimento de testemunhas. Então eu peço que a sentença seja a morte como dita pelas leis do Estado e pelas leis de Deus. Isso é tudo que eu tenho a dizer." Ele nunca revelou o paradeiro do corpo de Kathleen Meyer, e em 14 de março de 92, o Estado executou Steven Brian Pennell por injeção letal. Sua amada van azul de trabalho virou câmara de tortura móvel que acabaria por levar à sua queda. Steven instalou o carpete azul após sua primeira vítima. Esta decisão resultou em evidências de fibras que acabaram encerrando sua aterrorizante onda de assassinatos em série. Graças a um pequeno pedaço de evidência, o reinado de um dos predadores mais perturbadores da história moderna finalmente chegou ao fim. Mais de 30 anos depois, as questões persistem. Por que um homem jovem, casado e pai de 2 filhos, embarcou em uma onda de assassinatos? Por que ele se recusou a admitir a culpa, mas exigiu ser executado pelos crimes? As respostas destas perguntas se foram com o maldito do Steven Brian Pennell. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo todo e deixem seu comentário sobre o que achou do caso. Nos vemos em breve.